Boa tarde a todos. Jonathan Tolentino, da Diverso Investimento, aqui com vocês. Estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Abner. Ele é gestor da Masa Capital e hoje nós vamos falar sobre carteira administrada. Bem-vindo aí, Abner. É um grande prazer estar com você aqui. Obrigado, Jonathan, igualmente. O Abner, nós vamos falar um pouquinho sobre você, sobre a Masa e principalmente sobre carteira administrada. E eu vou começar aqui fazendo algumas perguntas para você, até para esclarecer para os clientes como que funciona o trabalho de vocês, que é o serviço que vem empacotado aí da Masa, para cada um entender ali e ver se tem a necessidade e apresentar isso para os nossos clientes. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Maravilha. Meu nome é Abner Oliveira, sou carioca de nascimento, apaixonado pelo mundo dos investimentos há bastante tempo. Eu sou gestor de recursos de terceiros, credenciado pela CVM e pela Ambima, e diretor de gestão da Masa Investimentos. Legal. E conta um pouquinho para nós sobre a Masa, Abner, como que criou-se essa ideia, né, de estar criando essa gestora e o que vocês oferecem hoje para o investidor. Maravilha. A Masa nasceu ali em 2018 com um desafio bastante claro, que era o desafio de trazer a gestão de patrimônio para todos. A gestão de patrimônio é algo que normalmente está acessível apenas para patrimônios elevados, né, seus 2, 3, 4 milhões de reais. Isso não é a realidade de muitos investidores. E a gente entendia que com tecnologia, com inteligência, a gente conseguiria aplicar a mesma qualidade de serviço, a mesma prestação a todo mundo, né? Então esse foi o desafio que a gente se impôs no início. E aí as atividades iniciais da empresa, né, onde a gente focou, foi justamente na construção dessa tecnologia que iria nos apoiar nessa missão. Legal. Um pouco de você que comentou aí, né? Porque talvez o investidor ali pense, a carteira administrada é para clientes privates, clientes grandes, né, com um volume muito grande de capital. Eu vejo que vocês quebram esse paradigma aí hoje, né? Exatamente. Como que funciona essa questão da carteira administrada hoje aí na Masa? Exatamente. Normalmente no mercado ela é oferecida assim, né, para patrimônios maiores. No nosso caso, a gente não queria isso. A gente tinha a visão de que os princípios da carteira administrada, né, o princípio da gestão de patrimônio, eles são importantes para todos os investidores. E que princípios são esses? Na gestão de patrimônio, na carteira administrada, o gestor ele é contratado pelo cliente para gerir os seus investimentos. É como se o investidor tivesse um fundo exclusivo para ele, com um gestor dedicado que vai a mercado comprar e vender em seu nome, né? E faz isso de maneira profissional, faz isso conversando de igual para igual para o mercado, né? O investidor normalmente não tem essa relação. O investidor tem uma relação que é de menos conhecimento, é de menos tempo para investir na gestão dos seus próprios investimentos. O mercado também é muito dinâmico, não é simples, toda hora está mudando, toda hora tem uma coisa diferente, né? E os próprios cenários econômicos também mudam. Então é muito difícil para o investidor estar sempre em cima ali dos problemas e resolvendo de maneira preventiva. Ele necessariamente vai ter que confiar em alguém que trabalha com isso, né? E por que não confiar em alguém que está do lado dele, que vai ser contratado só por ele para fazer esse trabalho. Legal. E lembrando que sempre respeitando os perfis de cada investidor, né? A Masa eu vejo que tem um portfólio bem grande, atende todos os perfis, desde o moderado, conservador, o arrojado. Então, a gente vê que pode ficar despreocupado que cada cliente vai entrar ali num portfólio personalizado para ele, né? Exatamente, esse é o primeiro, né? É o começo da relação. É necessário entender o perfil do investidor,
E aí esse perfil vai guiar a construção do portfólio. A gente gosta de colocar o risco dos investimentos na origem da construção do portfólio, então ele já sai adequado, né, para o risco. Então a gente tem alguns cuidados. Por exemplo, o conservador que a gente interpreta é o conservador que não aceita nenhuma exposição à renda variável. No mercado, às vezes, não é assim. Você vai ver, né, carteiras recomendadas aqui, acolá tem ali 10, 20% de renda variável. No nosso caso, a gente não admite nenhuma exposição à bolsa, né? Também a gente não admite no conservador ativos que tenham entregue resultado negativo nos últimos 12 meses. A gente nunca coloca um ativo que acabou de ser lançado, a não ser quando tem uma emissão de papel, que é uma emissão de boa qualidade, né? Então essas regrinhas todas, elas vêm amarradas ao perfil e o investidor não precisa se preocupar com elas. Elas são regras que nós criamos, nós monitoramos e nós trabalhamos todos os dias para respeitá-las. Muito bem. O que você pode nos passar, um diferencial da Masa, que vocês criaram aí, algo personalizado, que é, assim, o core business da Masa hoje, que vinha trazer até uma maior tranquilidade ali para o investidor? A gente desenvolveu na casa toda a tecnologia, desde o começo, onde você faz o levantamento, a análise e a seleção dos ativos no mercado, a composição dos portfólios, até o operacional, né, que a gente trabalha todos os dias, monitorando as carteiras e gerando ali as ordens de compra e venda necessárias. No começo a gente foi ao mercado, tentou integrar soluções existentes, mas não encontrou exatamente aquilo que a gente queria, que era um processo totalmente sistemático, totalmente quantitativo, e que entregasse o mesmo resultado todas as vezes, com alta consistência. Então, hoje a gente faz todos os dias, em todas as carteiras, uma leitura da carteira, um monitoramento, uma avaliação de como ela está e a emissão de ordens corretivas ou não, para enquadrar ali a carteira na política de investimento que foi definida pelo cliente. Muito bem. Então, em resumo, vocês criaram uma ferramenta, um sistema que vocês também, na parte inicial, já busca, né, essa alocação, esse filtro, né, dos melhores fundos de acordo ao perfil do cliente, igual você falou assim, diminuindo o risco ao máximo e também entregando a consistência ali de acordo ao perfil da carteira, né? Isso aí achei muito interessante, porque a gente analisa algumas carteiras ali, um risco, praticamente metade do risco, entregando mais rentabilidade do que algumas outras carteiras recomendadas que a gente vê, né? Então, é um grande diferencial mesmo. A gente gosta muito dessa abordagem de risco, né? Ela começa com essa seleção de ativos que olha para a totalidade, né, do que há disponível no mercado. Em cima dessa totalidade, né, a gente tem dezenas de milhares de ativos disponíveis para o investidor. Daí você já tira a complexidade que é fazer uma análise a todo momento dessa gama, desse universo de ativos. E a gente tem uma abordagem inovadora, que é olhar para esses ativos com uma lente de enquadrá-los em caixinhas que vão juntar ativos semelhantes. E como é que a gente define que eles são semelhantes? A gente define que são semelhantes àqueles que estão respondendo de forma semelhante, de forma igual, às condições de mercado em um determinado período. Com isso, a gente não se detém no nome ou na classificação CVM ou no tipo daquele ativo, a gente olha para o funcionamento dele, né? Então, aspectos como volatilidade, beta, Sharpe, Jensen, enfim, os indicadores de risco e retorno, né? E ainda a exposição a esses ativos a outros indicadores de mercado, o IMAB, o IFIX, o IBOV, o S&P, enfim. Então, dessa salada toda, a gente consegue tirar caixinhas que vão ter ativos que são comparáveis entre si, porque eles funcionam da mesma maneira. Como eles são comparáveis entre si, a próxima etapa é compará-los e realmente extrair ali de cada caixinha o que é o melhor. Como as caixinhas não se comunicam, são coisas muito diferentes, a gente tem uma diversificação garantida,
né, e realmente consegue aproveitar as melhores oportunidades. Daí resulta no que você mencionou, o risco ele é muito controlado e o retorno ele é superior. Muito bom. Com essa diversificação a gente consegue mitigar muito o risco, né? E, Abner, eu vejo assim que o benefício de você você comentou agora há pouco, mas queria frisar nisso, aquele investidor que tem o seu trabalho ali, né, tá se dedicando na sua profissão, tentando juntar um recurso para estar investindo para o futuro, né, ou para algum objetivo específico, eu vejo que se encaixa perfeitamente a carteira administrada, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, e passasse para nós, por que ter um gestor profissional cuidando do Perfeito, nosso ativo? excelente. A primeira diferença que o investidor percebe é no serviço, né? Então, realmente, o gestor de patrimônio, o gestor de carteira administrada, ele é autorizado pela CVM para atuar em nome do investidor e para tomar conta dos seus investimentos. Então, não tem a necessidade do investidor estar envolvido no dia a dia. Então, ele não precisa aprovar uma movimentação, ele não precisa avisar que fez um depósito, ele não precisa entrar correndo numa chamada para decidir o que vai fazer, uma mudança de cenário. Isso o gestor vai fazer por ele. O funcionamento é parecido com o de um fundo, como a gente já disse antes. É como se o investidor tivesse um fundo de investimento, vai funcionar igual. Vai ter a carteira, vai ter ali uma pessoa responsável por aquela carteira, né? E o investidor fica numa posição cômoda, ele não precisa tomar decisões, ele não vai ser chamado a decidir entre A ou B. Ele vai estar numa posição de supervisão, ele vai estar numa posição de cobrança dos resultados, ele tem alguém para cobrar. Entendi. E como que é feito assim esse acompanhamento do ponto de vista do investidor, né? Como que a Masa hoje informa, mostra os resultados para o investidor? As contas são abertas na Orama e a própria Orama tem o seu aplicativo onde o investidor já está acostumado a acompanhar a sua carteira. Mas a gente faz mais. A gente gera um relatório analítico bastante completo que vai todos os meses reportando o que aconteceu no mês anterior para o e-mail do cliente. E a gente fica à disposição para discutir esse relatório. Nem todo mundo gosta de estar ali conversando todos os meses, né? Mas para aqueles que gostam, a gente atende e discute. O relatório, ele tem todas as informações. Então, informações analíticas, informações de retorno, de risco, o quanto foi aportado, o quanto foi retirado, o quanto se tem hoje, a lista de todas as movimentações do mês, como se fosse ali um extrato bancário, todas as posições, com todos os dados, rentabilidade do ativo, rentabilidade da carteira. Enfim, tem ali realmente um raio-x completo com a máxima transparência, as taxas que são cobradas, né, as vantagens que são entregues para o investidor em função do cashback e de outras, né? Então é tudo muito bem detalhado e explícito nesse relatório. Isso é muito bom, que traz uma tranquilidade ali para o investidor, que ele recebe essas informações, né, e tem tudo na mão dele. Uma dúvida também que tem é a questão de resgate. Como que funciona? Eu precisei de uma parte do valor integral, eu tenho que esperar algum período ou não? Posso resgatar, não posso? Como que funciona, Abner? As nossas carteiras mais populares são aquelas líquidas. A gente se impôs também esse desafio de construir carteiras com uma relação risco-retorno superior à do mercado, mas que fossem muito líquidas, ou seja, que o investidor pudesse contar com 100% da carteira a qualquer momento. Então, num prazo máximo de 30 dias, é o que a gente se impôs aí, pela nossa experiência com a maioria dos investidores, isso é mais do que suficiente, o investidor consegue ter a totalidade do recurso investido de volta, né? Para solicitar qualquer montante, é muito simples, é só enviar um e-mail, a gente mesmo escolhe ali quais são os ativos mais propícios para atender a essa demanda do cliente, que muitas vezes vem com prazo, não apenas com valor, né? E aí a gente mesmo opera os resgates e as retiradas, ou seja, o investidor não precisa se preocupar, ele só precisa avisar, olha, eu preciso de tanto no dia tal. E aí você traz uma tranquilidade também na questão de
resgate é bem simples e fácil, né? A parte de custos, né? Esse serviço teria um custo, né? A gente vê que vocês trabalham nós trabalhamos com faixas, né? Então, quem tiver interesse, depois a gente vai encaminhar essa live para os grupos e por e-mails. Eu vou deixar depois o contato aqui para vocês entrarem, falarem conosco para nós enviarmos a parte de custo. É bem tranquilo também, tudo bem transparente. Vocês vão ficar bem informados. E o custo ele é debitado da própria conta do cliente, né, mensalmente, e se encaixa totalmente na rentabilidade do cliente. Tanto é que a gente passa, né, algumas carteiras a rentabilidade líquida, né? Seria isso, né, Abner? Exatamente, a rentabilidade reportada é a líquida de todas as taxas e impostos. O custo do serviço está vinculado ao fato de que é um serviço premium, né? Um serviço Sim. que se diferencia da assessoria convencional, em que são oferecidas vantagens adicionais para o cliente. Existe ali a visão do serviço total, né? Então tudo que o investidor precisar vai estar incluído ali no serviço, né? A gente não falou de outras coisas, mas a gente gera DARF, a gente faz inclusive o resgate necessário para ele pagar o imposto, se é assim que ele quiser. Então vai a DARF, vai também um recurso para a conta dele, para ele apenas operar ali o pagamento. Enfim, tem uma série de outras questões. Tem questões relacionadas com assuntos extra investimento, né, mas que estão ali ligados, que a gente também cuida. Tem a parte do exterior, né, então tem toda uma assessoria para investir e criar estruturas no exterior. Então, esse serviço que é premium e exige a dedicação de profissionais que são os mais qualificados que a CVM habilita, né? Esse serviço premium, então, tem esse custo. É um custo que é fixo, é uma taxa fixa, transparente, aplicada sobre o patrimônio líquido médio da carteira no mês anterior. Está cobrado todo mês na própria conta do cliente. Como você disse, tem uma relação muito boa com a rentabilidade. Então, uma coisa vem completar a outra. É como se fosse a taxa de administração dos fundos, né? Você, ao ter um fundo, você remunera ali toda a estrutura para que trabalhe para você, trabalhe em função da rentabilidade daquele fundo. Muito bem. Foi legal que você comentou sobre o exterior. Hoje a Masa consegue também fazer esse serviço de carteira administrada no exterior, né? Comenta para nós como que funciona essa questão. Consigo mandar recursos para fora? Como que faz? Qual que é o intuito disso, né? E como que é feito isso lá? Assim como no Brasil a gente trabalha com uma corretora, várias, né? Por exemplo, a Orama. Lá fora é a mesma coisa. Aliás, veio de lá de fora esse modelo da corretora, né? Então, nos Estados Unidos, na Europa, nós trabalhamos com as corretoras. Nós temos acordos operacionais com as corretoras que nos permitem abrir a conta para o cliente, monitorar essa conta a todo momento, executar as carteiras da mesma forma como a gente executa aqui no Brasil. O exterior tem algumas complexidades, então dependendo da localidade que o cliente tenha interesse em custodiar os seus recursos, ele vai ter mais ou menos acesso a certos ativos. Tributação também é um ponto bastante importante de se avaliar. Nunca se deve fazer nenhum movimento sem conhecer essas coisas todas, e a gente pode auxiliar nisso tudo. Uma curiosidade é que o atendimento continua sendo em português, o cliente fala diretamente conosco, recebe o mesmo relatório, o mesmo formato em português, ou seja, não tem nenhuma dificuldade adicional de operar no exterior. É um assunto que tem trazido bastante atenção, né, tem atraído bastante atenção do investidor. Estamos vivendo tempos difíceis, mas mesmo que não fossem tempos difíceis, tempos turbulentos, é sempre recomendável que o investidor tenha uma parte do seu patrimônio alocado em moeda forte, alocado em outra jurisdição, jurisdições de qualidade igual ou superior ao que temos aqui no Brasil. Excelente. Eu vejo um diferencial aí também que essa assessoria, né, de mostrar para o cliente várias opções de aonde alocar o recurso lá fora,
né? Qual que é o diferencial de um país de outro? Nesse país você vai ter algum benefício fiscal, outro não. Então, isso aí eu acredito que é um ponto muito positivo, né? E quem tiver interesse também, é só nos contatar que nós fazemos uma reunião particular e explicamos para cada cliente a sua necessidade. Abner, Exatamente. queria agradecer a disponibilidade, te parabenizar por esse excelente serviço que a Masa vem fazendo com os clientes, né? Eu vejo aí que os números cada vez estão crescendo mais, atendendo mais clientes, um maior volume também. Deixamos aqui também, quem quiser ter contato conosco, falar com o Abner também, e está numa uma ligação muito forte conosco aqui, a gente está à disposição. Maravilha, é um prazer, Jonathan. Vamos juntos, a gente está à disposição para discutir, para conversar, para tirar outras dúvidas também. Legal, Abner. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.